Boa noite. Hoje, 7 de janeiro de 2026, e nós estamos começando a nossa RIC, né? É a primeira do ano, e eu desejo a vocês que tenham um ano muito bom. Claro que as expectativas e as perspectivas, como eu falo, não são muito ainda claras pela situação que está ocorrendo aí no mundo, e vocês orem bastante para que possamos ter pelo menos paz. É o que precisamos, porque isso tudo está sendo ameaçado, e nós então temos que ter muita força para que possamos seguir na nossa caminhada de vida, né? Estamos aqui para evoluir. Bom, eu agradeço também a colaboração de vocês, o Pix, que continua ajudando a nossa casa, porque aqui nós vivemos assim, né? Pagamos nossos impostos, luz, água, enfim, e ainda mais agora no recesso, as coisas ficam um pouco mais complicadas, e é importante ajudar a gente, né? Colaborando com a gente aí no Pix, qualquer centavozinho já nos ajuda para que possamos pagar nossas contas e continuarmos, né, o nosso trabalho na caridade de Jesus, um trabalho muito bom. E enfim, que vocês também tenham nós vivos para poder trabalhar para vocês e por vocês. Como vocês sabem, né, hoje é a reunião de radiação e cura. Irradiação é o que sai daqui para você aí, né? Bom, eu sempre passo uma mensagem, né, do Espírito da Verdade, e na realidade o Espírito ele dá um tema e dá um motivo. E dali para frente eu falo algumas coisas, né? Explicando dentro daquele contexto de que o Espírito apresentou para mim. E aqui ele diz que lá em Paulo, Gálatas 6, 7, que diz assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui no Fonte Viva, está aqui: na luta vulgar. O que diz? Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores dos que são próprios. E eu estou falando sobre isso aqui. Eu trabalho com a dor das pessoas. Vocês sabem, eu tenho uma atividade. Eu trabalho com quiropraxia, osteopatia, e eu tiro dor das pessoas e eu sinto dor. E eu não tenho que tirar minha dor. Então eu vejo o paciente agradecendo, manda uma mensagem no outro dia, olha, eu dormi muito bem, a mesma dor às vezes que eu estou tirando daquele paciente, eu sinto ela. E aqui ele fala isso: o homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemos-nos do convívio social, e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Então nós temos que viver também no convívio social, vivermos agrupados. O homem, ele não tem que viver só. Precisamos nos completar, nos socializar, para podermos evoluir. Se usamos a severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. É aquela coisa que é dando que se recebe, né? Como ele diz aqui, né? Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Quer dizer, procure fazer o bem sempre. Procure ajudar o próximo, mesmo que você sinta que aquilo acontece contigo, mas é o seu momento. E quando você é chamado para isso, vá. Eu tinha aqui uma médiazinha que, quem vinha muito aqui, ela ficava na cadeira de rodas, ela já desencarnou. Que coisa linda, ela ficava aqui, ela sentia dores, mas ela ficava cuidando das pessoas dali. Então, com certeza esse espírito está do outro lado, ele está bem, está feliz. Ela tinha lá o problema dela, a comodidade dela, mas ela estava aqui. As pessoas, nossa, ela é cadeirante, ela nem se mexe direito, mas ela cuidava das pessoas. Ela ficava distribuindo energia. E hoje eu me veio no pensamento essa pessoa aplaudindo. Então é por isso, não é que você tem aquele problema que você não pode ajudar aquela pessoa. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos antipatia e desconfiança. Vemos muito isso na vizinhança. Vizinhos brigando com outro vizinho, vizinho citando outro vizinho para ficar contra aquele vizinho. Não se envolva nisso. Se afaste, mas não se afaste tanto, não se omita, mas entre na parte da paz. Quando você vê que está tudo calmo, é a hora que você tem que entrar, para que você semear a paz. Se insultamos nossa tarefa com uma preguiça, nossa tarefa é relegar-nos a inaptidão. Bom, ele aqui fala do que você não faz certo, você recebe errado, né? Então, se você se omite nas ações do que é certo, você vai receber o errado, né? E ele termina assim: todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar justiça. Face a face, né? Como nos princípios da causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Bom, o que acontece é que a gente está fazendo bem, a gente tem essa obra, é dificuldade, não é fácil a gente fazer o bem, não é fácil você ser médium. A mediunidade é uma coisa que, como diz Raul Teixeira, a mediunidade dói, porque você carrega muitas coisas nas costas. Mas quando isso acontecer, você sentir dor, aleluia, dê graças a Deus pela dor que você sente, porque aquela dor é um sinal que exatamente você está no caminho certo. Então faça a sua caridade, não compare a sua dor com a do outro. Se aquele outro pedir ajuda, é o merecimento dele, então está na hora. Ajude, não semeie o mal. E nós estamos entrando esse ano. Eu desejo a vocês um feliz ano novo, né? Que tenhamos paz. E na nossa casa aqui, vocês sabem que agora serão só os sábados, né? São 2 ou 3 sábados, 2 sábados no mês, né? E às quartas-feiras não terá mais o atendimento médico espiritual, só vai ter mesmo a reunião de radiação e cura e a reunião de médicos aqui, de trabalhadores, tá? Então, vamos para a nossa radiação. Você que está aí no cantinho, acredito que esteja pronto. Eu peço que você vá para um cantinho, ou sente, respira, tira toda essa toxina que tem dentro de você.
Respira com o nariz, solta pela boca. 3 vezes. Você vai sentir que sua boca vai abrir. Você vai tirar aquela adrenalina, aquele peso que está em você. E nesse momento, leva seu pensamento ao grande construtor do universo, que é o nosso Pai Celeste, que é o meu Deus, que é o teu Deus, o Deus de todas as coisas. Aproveita melhor o seu espírito, educa o seu espírito, limpe o seu espírito, semeia para poder colher. Deus é maravilhoso, Ele sabe o que faz. Tudo que passamos, Ele sabe. E é o momento, é o segmento na vida, é a transformação. Não reclame, não reclame. E se você tem alguma dor, alguma anomalia, vamos aproveitar o momento e criar um remedinho para que ela suma de vez de você. Então pense nela, vai. Ou pense na dor de alguém que você deseja que se cure, ou daqueles que você põe o nomezinho aqui. Traz ele em pensamento. Tenha fé. Traz o nosso irmão Jesus para dentro do seu coração. Ele foi o ser humano que nos representou. Mostrou que nós somos carne e espírito. Então, Jesus é amor. E amar é tudo que devemos fazer. Então, nesse momento, eu invoco a todas as entidades benevolentes, espíritos do bem, abaixo do Espírito Santo. Invoco aquele seu santinho, o seu padre, o seu pastor, o seu pai de santo, o seu líder espiritual, líder da sua religião, quer que seja. Eu invoco para cá, porque aqui tem uma palavra que é fazer o bem, que se unam a nós nessa corrente de radiação que nesse momento acontece aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, grande Mestre, nos dê, Pai, a oportunidade de representar o Senhor nesse momento, para que possamos, das nossas mãos, sair a energia necessária, a radiação necessária para curar essas pessoas que sofrem. Que isso vá para os hospitais, para os presídios, para as pessoas em situação de rua, aquelas que clamam por socorro, que vá também para a cabeça dos nossos líderes, que estão confusos, que eles se acalmem e se unam em prol da paz e do amor. Deus, Tu és perfeito, Tu és tudo. Então, Pai, só temos que glorificar o Seu nome e Te pedir sempre isso. Ajuda
pelos aflitos, aqueles que sofrem. E vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, se fomos merecedores de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.